Hello and welcome to Royale Without Cheese, our bi-weekly podcast in which we discuss both the classic and the unknown of Hollywood and foreign cinema from the then and now. We are your hosts, me, Tomás Ferreira, Leonardo Miranda, Hey, hey, hey. and Miguel Aido. What's up? Three filmmakers in an informal dialogue with a film review each episode. As part of our program, reviews in both English and Portuguese will be available for different listeners. Today's episode will be in Portuguese and we'll be having a go at Alfred Hitchcock's Vertigo. English speakers can head to the English labeled content section. Now sit back and hope you enjoy. Não percebi ao início What's the Fuss All About. Não percebi qual é que era verdadeiramente a intriga. Sim. O que é que tornava o filme interessante. Depois quando revi aí há uns tempos que estive a ver praticamente vi vários filmes do Hitchcock, assim todo numa assentada. E depois percebi, ok, há aqui ou seja, nem é tanto o mistério em si que interessa para mim, é mais toda a coisa sobre tipo, só ver um gajo a olhar para uma mulher e a tentar recriar, ou seja, tens as duas partes do filme, que a primeira é o mistério em si, ele a ficar obcecado com esta mulher, depois a segunda parte é ele a recriá-la depois de a perder, apesar de ser exatamente a mesma mulher, e sendo que ele não sabe que é a mesma mulher, mas apesar, ou seja, ele nunca fica satisfeito com o que ele tem à frente dele. Ele tem que ter exatamente a imagem igual do que ele tinha dela antes. O cabelo loiro, a roupa. Ou seja, também o subtexto aqui é a cena da realização em si, do Hitchcock, e a obsessão dele com o detalhe, a obsessão dele com a Grace Kelly, que se foi embora, não é? Deixou de ser a musa dele, que foi para o Mónaco. E há toda, ou seja, essas coisas estão mais na periferia, acho que torna o filme ainda mais interessante. Hum, sim, pá, eu também gostei imenso. Na altura realmente não tinha acabado de ver e como tinha ficado pela parte mais ou menos onde há a morte da Madeleine, hum, pronto, fiquei assim um bocadinho como é que isto vai aqui agora acabar. Mas realmente, se vimos até ao fim, percebemos que de certa forma acaba por ser uma história clássica dos mistérios do Hitchcock. Um, mas para mim foi mesmo incrível é a questão visual. Eu acho que ele aqui experimentou imenso. E eu não conhecia, pelo menos eu não me lembrava totalmente da cena do sonho. E bem, fiquei mesmo Yeah. impressionado com essa passagem, é mesmo Yeah, é interessante. incrível. Não é fixe. Sempre tive a impressão que eu vi o filme todo na aula. E o que eu me lembro mais da aula é tipo eu fazer aquela impression do Hitchcock ao professor. And then he had an erection. Tu mandaste isso há pouco tempo também. Oh yeah. Oh yeah, because that's in the documentary. Que é um comentário que eu vi na altura, que é o Truffaut Hitchcock. Eu, por acaso, estava a ler um artigo sobre a entrevista no Cinephilia and Beyond, and he has a couple of interesting, answers to what Tu Truffaut. Eu tenho aqui o livro Truffaut também. says. Yeah. Não sei se tenho aqui, eu depois resumi as minhas notas e acho que não tenho deste lado, mas o que eu acho mais interessante, or like, o que me fixa no filme, esta ideia de um profundo realismo e o trabalho do Hitchcock sobre um género que já é muito conhecido. Aliás, são dois, de certa forma. É tipo a história de detetive, in a way, que não é noir, mas o mistério em si e o suspense a ele adjacente. E a par com isso, o romance de Hollywood Classic, em que tens Boy Meets Girl. And then he would say, "This is boy meets girl." He actually said this: "Boy meets girl, then boy loses girl, boy meets girl, boy loses girl again." It's like a very Yeah. frustrating. Sim, é um amor perdido duas thing. vezes. Yeah. Não, e acho que também é um bocado uma desconstrução dessa dinâmica tipo Boy Meets Girl, não? Porque é um filme bué destrutivo, é bué deprimente, não é? Ou seja, ele essencialmente Duped. gets duped e depois no fim quase que causa a morte dela. Ou seja, causa a morte dela ou levá-la para o lugar outra vez onde ela morreu Yeah. a primeira vez e pronto, porque ele tem que resolver o mistério, não é? Tem que saber a verdade porque foi enganado, não é?
Mas, yeah, o filme é. Ou seja, não há. Todos os filmes do Hitchcock têm aquele lado humorístico, são muito um bocado tongue-in-cheek, muito, Uhum. tipo, aquele humor bué sexual também, por exemplo, o North by Northwest, né? Tipo, ele Só nem é, entrar no buraco. ele nem é subtil, ele nem é subtil, ele sabe. É. Tipo, a interação entre as duas personagens é bué sexual, aqui não há tanto disso, é muito mais... Ou seja, aqui eu sinto que é bué sexual, mas não tem stuff as funny. It's like, it's really Não, serious. exato, é isso, é bué sério e tipo, é quase uma, uma crítica a isso. Tipo, ele fica fascinado com ela Yeah, a um nível sexual, mas também o Hitchcock parece olhar para isso com um olhar um bocado crítico, porque sim. não é? Sim. Ela é quase um Crítico. objeto para os dois. Yeah. Ou seja, sei lá se ele acha que é crítico. Para mim, eu vejo um bocado de uma crítica nisso. Ou seja, porque tanto para o marido como para o Jimmy, ela é um bocado um objeto. É tipo, é uma imagem. Seja para o outro, é tipo, ela é. Ou seja, é uma peça no puzzle para resolver o. Yeah, eu acho que ele pega no paradigma do romance, não é? Do Hollywood clássico e vai pegar na imagem de James Stewart, que é, digamos, o bom americano, o salvador do what's the name of the film? It's a Wonderful Life, right? E de- tipo, é uma perversão disso completamente, né? O homem dos anos 50 que chega à casa, chefe de família, não sei o quê. Uh, Isso percebe-se muito na relação dele com a Midge. oh Também é uma yeah, tipo, relação muito clássica. ou seja, isto comenta um bocado sobre a posição, ele aproveita-se da posição como uma questão espiritual para ecoar a posição do sexo oposto. E o perigo de fixações ou obsessões quando se embranham com o sentimento de paixão. E uma das coisas que eu apontei foi efetivamente há muitas personagens no filme a medir as outras às medidas que elas querem. A Midge quer um Scotty a certas medidas, o Scotty quer a Judy a certas medidas, o próprio Elster, que provavelmente quereria a sua mulher a certas medidas, e quando isso não aconteceu, a solução é imediatamente matá-la, não é? E, yeah, há esta. Porque se formos a ver, há uma espécie de corrente no filme, uma certa, não sei se é crítica, mas uma reflexão, eu diria, porque sendo o Hitchcock e as próprias coisas que diziam sobre ele em relação com as suas atrizes, se calhar não é uma crítica, mas uma reflexão sobre misoginia na altura e os falhanços, talvez, de uma percepção emocional em relação ao sexo oposto. Porque se formos a ver o Scotty, parece um bocado. Não sei se ele. Não é? O comentário é quase como se ele. Será que ele entende o sexo oposto ou não entende? Como é que ele se relaciona? Porque a Midge, ao início, ele parece um. Sei lá, tipo, é um ceguinho, tipo, ela Yeah, está ela ali é um disposta a burrinho. tudo, não é? Quer Yeah. uma vida com ele e ele está. É super interessante o blocking dos atores nesse escritório dela. Ela é uma mulher tipo, que é accomplished in life e ele está ali a brincar com a bengala de um lado para o outro, a ir a diferentes pontos da sala e quando ele domina a situação, ele está de facto sentado no sofá, todo recostado ali. Com a bengala, não sei, já não sei a que ponto a que a conversa chega. Acho que é. E depois há um God's Eye Uhum. sobre a Mitch. Ah, É quando sim. começa a falar do casamento e do passado e Ele do que bué não correu bem, contrapicado. exatamente. Yeah. E ele nem sequer vê que está a magoá-la. E portanto há uma Isso acontece certa. durante o filme todo, não é? Exatamente, exatamente. Ou seja, desde cedo, esta coisa muito clássica, desde cedo começaste a comentar o foreshadowing of the eventual themes that are going to be developed do filme. E da mesma forma, a Judy, que é a Madeline, uh, ele também, devido a essa, talvez, os falhanços da sua percepção emocional em relação ao sexo oposto, não vê que está a magoar e quer se desfazer uma ideia de mulher que realmente não existe. É uma narrativa formada pelo Elser, não é? Sim, E o que eu acho que a é. certo ponto, Sim. desculpa, é só porque a certo ponto tu tens a sensação que ele não faz aquilo só por amor, é quase uma espécie de proteção em volta da Madeline. Eu acho que também é por isso que ele depois é levado a levar a Judy lá de volta à torre, aquela cena dele fazer as pazes com o passado, porque aquilo no fundo não fica bem resolvido, não é só uma questão de uma pessoa que ele amou, é uma pessoa que ele, a certo ponto, precisava de proteger e proteger porque no fundo ele sabia que ela estava possuída ou havia qualquer coisa ali que se estava a passar. Um, e portanto, a certo ponto na investigação dele, ele tomou como missão protegê-la.
Eu acho que há aqui esses dois sentimentos que podemos associar ao Scott nesse sentido. Sim, é muito interessante porque parece que é um filme avant-garde escondido por trás da pele de um filme mainstream de Hollywood, digamos, dos anos 50. É uma coisa em que a palavra wondering é literalmente nos dita no filme, e o sentimento é que, apesar de haverem outros filmes, pronto, mais avant-garde da altura, e subsequentemente nos anos 60, em que os personagens vão wonder more, vão ser como é que se diz, o Walter Benjamin diria que seria o Le Flaneur. Le Planeur. É, que divaga pelo mundo urbano, mas é muito isso, eles divagam pelo mundo urbano, apesar de sempre com propósito, que é o desvendar a psique da Madeline, não é? Há sempre uma espécie de propósito, mas nevertheless, acho que acontece pela primeira vez, assim num filme de velho Hollywood ou clássico Hollywood, que acaba lá pelos anos 50, esta ideia do wandering, acho que não é muito comum, é uma das coisas que atrai bem no filme, e uma das cenas que eu acho que é chave no filme, que a minha questão para o filme é mesmo como é que ele cria, porque é que é tão fascinante que nós ficamos a olhar para ele e achamos que é estranho, dizemos que ele é estranho, porque acho que para mim há, na formação, na criação deste realismo, que é esta paisagem urbana e esta relação homem-mulher, e este género que é o romance de Hollywood, em que tu vês, he's gonna fall for her, it's gonna happen eventually. Há uma espécie de fantasia que é formada muito pelo dispositivo narrativo e técnico, que é o ponto de vista. E como o ponto de vista do Scotty nos afeta, e no sentido de criação do que é esta miragem. Acho que há a ideia constante de expressar o que é uma miragem, que é uma coisa que está tão perto, mas tão longe, intocável e fantástica, como esta mulher que ele cria na cabeça, mas que realmente não existe. Uma narrativa do Elster, e nunca vai existir. A Judy e a Madeline é uma coisa criada. Eu acho que o ponto de vista, como ele expressa ao longo do filme, é de uma forma muito interessante, muito operática, muito mecânica, em momentos e na estrutura da narrativa. Porque eu acho que, por exemplo, o ponto de vista é uma das coisas mais tradicionais do cinema, que é esta coisa de uma imagem afetada. Só é afetada porque tem ela apegada, por exemplo, um olhar, e é impactada ou subjetivada por, neste caso, o protagonista, o Scotty. E é frequentemente. Por momentos, eu digo, por exemplo, tu tens. Isto acontece constantemente. Quando tu tens a cena do museu, em que ele está dentro da rotina da Madeline e pronto, está a tentar entender a partir do que ela faz, de onde vem este passado que a assola. E quando ele vai ao museu, vocês estão primeiro a ver este plano geral do Scotty entrar na primeira sala, digamos, onde estão os quadros, e tu vês tipo o Scotty em primeiro plano, mas só as costas dele, e tens a Madeline em segundo plano, mas só as costas dela. E o que isto implica é uma espécie de. O espectador já está a imaginar, estás a ver as costas dele, estás a ver ela, sabes que ele está a olhar para ela, portanto já estás a imaginar o plano seguinte, que é o plano dos olhos. E efetivamente vês a seguir o plano ou close-up da cara dele, e a seguir o plano das costas mais aproximado. É uma coisa muito áptica, digamos. Tipo, está-nos sempre a sugerir o que vai ser o plano seguinte, e nós já estamos a imaginá-lo como uma espécie de sonho diurno. E quando tu vês as costas dela, tu vês na verdade este caracol. E em panorâmica somos orientados para o caracol que está no quadro. Portanto, há sempre uma espécie de encadeamento de significantes, de pontos de vista, que eles próprios são sugeridos ao espectador antes deles terem concretização visual. O que acho que cria esta ideia constante de desorientação, o sonho diurno, vertigo no olhar do espectador, que é uma coisa que é muito, surpreendentemente muito, assim, acontece em nuance e quase passível de se percepcionar, mas acho que isto para mim é uma das coisas chaves que acontece no filme. E, por exemplo, quando, em termos de estrutura, em termos desta, digamos, pré-concretização, processo de pré-concretização de uma imagem e a sua concretização visual, que dá esta ideia, eu já vi isto, não é, ao espectador, que é a ideia do ponto de vista. Em termos de estrutura, tens estes acontecimentos, estes momentos, sobretudo na primeira metade do filme, que dizem respeito a pessoas a contarem ao Scotty a história do passado que foi, que poderá acontecer. Tens o Elser a contar a história da mulher, as rotinas dele, e efetivamente ele vai atrás dela e tu vês estas rotinas a acontecerem. Ou então tens ele ir ao livreiro, não é? E ele te conta a história da Carlota e tu. Ou seja, tudo isto é uma sugestão e inclusivamente há uma terceira história, que é a Madeline a contar a história da Vila Espanhola. It was new, it was clear, there was a bell tower. It's all very dreamy and far away. E o que é que isto sugere? É que isto acontece por 3 vezes em termos de estrutura. E acho que mostra uma grande sensibilidade do Hitchcock para a ideia de que
a concretização oral destas histórias, antes de serem vistas, produz no espectador esta imaginação do que é que estes lugares e estas imagens, estas rotinas serão. O que é esta ideia da Madeline cruzada com a Carlota. Estamos sempre a fomentar o sobrenatural. De forma que quando ele acontece, as imagens que estariam na cabeça do espectador são esbarradas, confrontadas com a concretização real, a expressão real disso no filme. E, portanto, dá sempre a sensação, eu já vi isto algures, porque já vi isto, de facto, quando essas histórias foram contadas. E, portanto, o espectador dá sempre nesta situação de estranheza e sonho diurno, ou seja, partilha a desorientação do protagonista, que eu acho que é interessante. Pá, na Yeah. cena do museu, acho que o que faz sobretudo esse efeito, desse mistério, para além da música, para também não podemos deixar de parte, mas eu acho que é, por um lado, o facto de tu não precisares de ver a parte da frente da Madeline, não é? E dá a entender que poderias ver, porque há aqui esta, pronto, comparação com o quadro que estás a ver à frente dela, e o quadro, pronto, é uma pose diferente, portanto, dá, É dá a a parte da entender frente. que, Yeah, exato, yeah. dá a entender que é isso que depois vais ver da Madeline. E ao não veres, cria essa sensação de estranheza, não é? Porque ficas só pelos detalhes da parte de trás ou das flores. Um, mas sim, estou a perceber o que estás a dizer em relação a esses pormenores que o espectador vai esperando de ver. Eu chamei assim espelho infinito. Estás a ver? Para mim é como se fosse um espelho infinito de todo o processo do filme. Ou seja, um espelho infinito é um fenómeno em que tens dois espelhos Sim, contra um outro e há a repetição da imagem, há um encadeamento de significantes dentro. E efetivamente há uma pequena enamoração com os espelhos durante o filme. Tipo, a cena que é icónica é tipo ele entrar no florista e de repente ela está dentro dele com o espelho. E eu estava a pensar nisto e efetivamente isto acaba por se concretizar no filme. O que quer dizer, normalmente, quando tu tens essas ideias e estes comentários, digamos, anteriores, enquanto estás a ver um filme e eles acontecem, é porque ah, realmente estás a entender esta sensibilidade que o realizador teve, que o Hitchcock teve. sim. Mas Um, o que é interessante é que, apesar deste lado todo misterioso, que pronto, não podemos negar, uh, não deixa de ser um filme do Hitchcock no sentido mais cerebral e bem pensado, porque quer dizer, mesmo os exemplos de foreshadowing e de premonição, quer dizer, no fundo é um foreshadowing narrativo. As coisas que a Madeline inventa em relação a ver a sua morte, a sua campa, toda aquela conversa que ela tem junto ao mar com o Scotty. Quer dizer, isso tudo no fundo, para nós que estamos a ver pela primeira vez, é um foreshadowing, mas no fundo não é. É aquilo que faz parte do plano do. Como é que se chama? Tipo, o Gavin, né? O marido da Madeline. Yeah, exato. Mas eu acho que Portanto, são tudo elementos mesmo. Sim, diz. neste filme, uma coisa que é ligeiramente diferente muito dos filmes do Hitchcock é que, apesar de ser, pronto, é uma narrativa criada por alguém, tipo, o elemento o supernatural, tipo, fica explícito e fica, ou seja, em primeiro plano, há toda esta história sobre um fantasma que está a tomar posse dela e não sei o quê. Ou seja, os filmes do Hitchcock normalmente o sobrenatural pode estar mais ou menos subentendido, mas nunca é posto em primeiro plano da forma que é posto neste, apesar de, mais uma vez, pronto, é uma narrativa criada por outra pessoa. Mas isso torna interessante porque por ali, por um momento, quase que acreditamos que realmente ela tipo, está a levar posse de um fantasma qualquer e é isso que está a levá-la ao suicídio, não sei o quê. E pronto, isso depois é desconstruído no fim, mas é interessante e ver como ele usa isso. Por exemplo, a sequência do sonho, não é? A forma como ele usa os símbolos de tudo o que vimos antes, não é? O fantasma da. Nesse sentido, se fores a pensar, as flores vão ser uma coisa constante, um símbolo constante, digamos, do perigo do sexo oposto, digamos, da Madeline, neste caso. Elas aparecem early on, no apartamento da Mitch, porque naquele plano, mais uma vez, ponto de vista, que ele está no escadote a tentar provar as alturas, quando ele olha para baixo e vê, tipo, a dimensão da altura, o prédio, na janelinha está um canteiro de flores. Que engraçado. O Hitchcock, quando passa lá, também leva as flores. Não é ficção. Não estou exato. Yeah. Mas eu vi-o passar. Yeah. Ele logo, Yeah. Nice, get yeah. it done with, já está, estou aqui, Yeah, está cameo. feito. Mas, yeah. Mas
Uma coisa que eu acho bem interessante no filme é o desenvolvimento da relação com a Midge e cada Uhum. cena, como tipo, tu vês progressivamente como estão cada vez mais afastados, mesmo visualmente, mas também pronto, Oh, yeah, yeah. emocionalmente. E acho que ele faz isso mesmo extremamente bem. E depois o final, que só vemos a Midge num plano distante a ir-se embora e pronto, e a desaparecer do hospital e nunca mais volta. É Uhum. particularmente, acho que ele desenvolve muito bem. Eu acho que o hospital é uma das cenas mais interessantes do filme. Não é mesmo? É, é assim uma cena super pequena, mas acho que é tão estranho ver um filme de cinema clássico de Hollywood o herói completamente tipo arrebatado e metido no hospital. De repente parece que é. O filme viaja, o filme tem uma grande capacidade de viajar para diferentes espaços que acho que não estamos habituados. Vais ao museu, à Golden Gate Bridge, eles realmente filmaram na cidade e aproveitam muito, e tipo na própria. O que é que chamas? Aquela vila espanhola, que é Sim, um sim. pueblo or something like that, não é? Tipo, chama-se San Juan. E portanto há uma grande dimensão, pronto, mítica da cidade e de viagem, I think. E nesse sentido, eu acho que. hum, Por falar nisso, acho que há um grande uso do estilo romântico em termos de pintura, porque há um próprio quadro do tempo, que é do século XIX, e a forma como ele enquadra os indivíduos no espaço. Eles próprios sozinhos e um espaço de grande dimensão, tipo a Judy a Golden Gate Bridge, ou a Judy no cemitério. Aquela cena do cemitério é qualquer coisa do uau. Por acaso É Yeah. super. Não visualmente gostas? não Não, achei assim muito interessante, Ah, a mas sério. I really like it. I Yeah, really like eu it. adoro a imagem, tipo, bué Oh yeah, foggy. eles usaram um filtro para criar esse foggy aspect. E Pois, yeah, portanto, por isso é que sim, dá sim, sim, aquele. desculpa. Diz. Não, estou a dizer que ele. Yeah, deves ter lido a mesma coisa que eu, que ele fala que dá aquele tom mais esverdeado, que é por Exatamente, isso que eles vão. Ele pega muito exatamente. na cor no verde. Portanto, quando eles vão para o hotel e eles apanharam um hotel real com aquele, pronto, símbolo neon, Imperial Hotel, não é? Quando eles mudam para ela, como o filtro tem esse, pronto, esse green fog, né? Esse, no verde, verde para criarem isso nela, usaram o mesmo filtro outra vez no interior. Não é? Ok, foi uma mas no interessante. cemitério é assim esbranquiçado, tipo como se fosse uma espécie de neblina. Epá, eu simplesmente achei um bocadinho exagerado. Eu percebo a intenção, mas quer dizer, fica bem, mas de certa forma dá um ar um bocadinho quase amador. Pelo menos foi a Percebo. impressão que eu Eu fiquei. acho que ajuda bué a construir este coisa meio. É, sobrenatural, uma coisa meio fantasia. Yeah, é isso. O que eu achei tão interessante foi que Isso as passa, vezes é que ele verdade. repete e antecipa o que é que ela está a ver, o que é que ela está a ver, o que ela está a olhar. Estás sempre a fazer esta pergunta e tipo, ele está ali à volta dela, naquele labirinto que é o cemitério, com aqueles carreiros, e estás a vê-la de diferentes ângulos, que reaproveita ainda mais a ideia de que ou a cara dela está distante, ou a vez de costas. Aquela ideia de ponto de vista é muito alimentada nessa cena. E numa questão de blocking dos atores, há sempre este jogo com a distância, mais uma vez, no sentido áptico. Ora eles estão perto de nós, ora eles estão distantes. É o que acontece muito, por exemplo, no escritório da Mitch, quando ele está a falar com ela, ou então, claro, a cena icónica do restaurante em que aquele restaurante inundado de vermelho em que ela sai, ela de verde sai da mesa e vai ter em direção à câmara e Yeah. tu a vês de Fica de perfil. perfil, sim. Yeah. E Yeah. a forma como ele corta entre os dois a mexer a cara. É Uhum. incrível. Yeah. Yeah. Very nice. Smooth. Just showing off. Just showing off what I can do. Just Yeah. showing off what I can do. Showing off. E o que é que vocês acharam da transição? Estamos a falar da cena do hospital. Uhum. Há aquele momento de transição em que temos um plano longo, assim, panorâmica de São Francisco e pronto, voltamos ao Scotty, mas já passado algum tempo. O que é que vocês acharam em relação a essa transição? Eu achei ligeiramente apressada. Isso é a seguir à morte da Madeline? Ah, à morte da. Estamos com o Scotty no hospital, temos Não aquela. estou não estou a recordar. Não No estou a fundo é ver. quando temos o salto temporal para passado algum tempo e o Scotty está outra vez na cena de pronto, andar atrás dos indícios da Madeline. E a cena em que voltamos é logo com ela no hotel dela, mas depois é outra senhora que tem o carro. Ah, ok, já estou a perceber o que é que está. Ou seja, estás a falar do momento em que passa do hospital em que ele volta outra vez a ficar interessado nela. O que estás a dizer essencialmente é que achas que há. Ou seja, passamos demasiado rápido para ele estar tipo catatónico para de repente já estar outra vez a seguir o mistério. É isso que estás a Sim, dizer? sim, epá, tivemos tipo um plano de cidade de São Francisco,
que é um bom plano, pronto, ok. E depois, no fundo, temos-lo outra vez na rua. Nota-se que ele está assim meio cansado, assim, com os olhos um bocado abertos, tipo, pronto, sair do hospital. Mas como ele está a fazer, volta exatamente às mesmas ações, tem assim um ar de que quase não se passou nada. Mas foi a sensação com que eu fiquei. Yeah, porque eu não senti isso. Isso Mas, está bem numb. Tipo, yeah. Yeah, está all só the tipo, time. oh, So. Yeah. oh my god, I love Oh my her, god. where is she? Stella! Stella! Mas, yeah, mas Marlon tipo, yeah, Brando no caminho. é um bocado. É um bocado clássico de. É ela, vou. Depois viras. É outra mulher. Não sei o Yeah, quê. yeah, yeah, yeah. Mas eu acho que funciona, porque tipo, eu sei, Sim. é um bocado estúpido, mas funciona. I mean, to be fair, it's one of those situations em que foi uma das primeiras vezes em que isso foi tentado, mas nós, como já estamos tão habituados à ideia, it's kinda. Yeah. Mas I guess. ele nem faz isto, ele não faz esta cena de ele vai lá, tipo, é só, Sim, ele não, olha não, e de não. repente ela vira-se, outra mulher, pronto. E Sim. tipo, e ele faz a. Ele também faz a batota de põe literalmente a Madeline e depois simplesmente muda de atriz. Quando tu Sim. vês que é Kim Novak, mas depois não é. Ele também Por- faz isso na cena do restaurante inicial. Yeah, exato. Funnily enough, no filme que vamos ver a seguir, isso também acontece no Batman, mas isso acontece mais literalmente. Mas por acaso, em termos visuais, a forma como é feita é engraçado. Que é quando ele vai, tipo, ele está no funeral, vê a mulher gata, vai em direção a ela, a câmera tem assim um swooping movement in point of view, very wishing, and then it's a completely another person. Mas acho que a lógica foi a mesma, ele plantou ali a Zoe Kravitz mesmo e depois trocou de atriz. O que é engraçado, que é pequena connection. I mean, é possível fazer connections entre os dois filmes. Sim, eu estava a pensar nisto, não é? Tipo, Tipo, também dá para fazer connection em quase todos os filmes, mas sim, tipo, se quisermos fazer é possível, né? If we São can, dois I mean, filmes. É I muito think difícil, porque são os dois assim, acho filmes que de uma investigação. Yeah, não é? exato, investigação, Yeah. meio noir inspired. yeah, but I think still like wildly different. Claro, Sim, claro. Yeah. temos de estar a Não, esforçar-nos para fazer Estou a isso. dizer, é Yeah. possível, tipo, mas Sim, não, sim. não é algo que eu faria. Eu sei, só faria essa comparação porque estamos a falar destes dois filmes. Uhum. Nunca me lembraria. A Catwoman Oh. changes character, right? A lot of times in the film, so Kim Novak changes character a lot of times. Sure. Verdade? É verdade. Mas já, ok, o que mais é que temos a dizer? Eu acho que uma coisa que. Acho que o filme não começa particularmente bem com aquela cena de como é que ele ganha o vertigo, como é que ele fica com as vertigens. Sempre achei a cena inicial um bocado tipo. Ok, o gajo caiu, pronto. Ou seja, nunca achei a cena inicial que. Mesmo da perseguição, não é? Sim, Ou inicial não? que ele está atrás dele em cima dos telhados e depois o colega cai ao chão. Para mim, acho que não. Não sei, algo de um bocado. O filme tem aquele realismo imenso durante o filme todo, não é? E aquela cena inicial a mim parece mais. Tipo, mais. Faria mais sentido num filme mais humorístico do Hitchcock, apesar de não ter piada em si, mas. Não sei, é toda a coisa. Tipo, estão atrás de um gajo em cima dos telhados. Não sei, tipo, não sei o que é que está a acontecer. Mas... Parece que de repente estamos North by Northman, and then Exato, é isso. Yeah? Exato, é tipo, começa com um filme, ok, é isto, e depois o mood é completamente diferente Yeah. no resto do filme. Mas, E mesmo o outro polícia a cair. e aí o polícia a cair, pronto, mas isso é os efeitos especiais, nem acho que esteja. Não, mas a facilidade com que ele está. Sim, Ele é tipo, está a tentar ajudar o James Stewart, depois acaba por cair ele. Take my hand! É tipo, hold my hand, ele vai para perto. Não! Why, are you crazy now? I fall. Mas depois a cena com a Midge é logo. Adoro logo essa cena, por isso, para mim o filme começa. É só essa cena inicial, depois o resto é tudo incrível. Eu sinto. Mas sim, por exemplo, na cena com a Midge, uma coisa que eu acho bem interessante, estavas a falar daquele plano, a perspectiva dela, não é? Aquele God's Eye, aquele God's Eye, yeah. aquele picado. O interessante é como o que ele está a dizer é se está a pôr a culpa de porque é que eles não estão juntos. Ela é que não quis estar comigo. Enquanto no resto do filme o que vemos é que ela quer estar com ele, ou seja. Mais uma vez, aqueles falhanços de percepção emocional que acho que tipo, o sexo masculino tem em relação ao feminino. Neste caso, Essa a cena, no fundo, porque é como se essa cena pertencesse ao resto do filme, no sentido de. É um Scotty que existe, tal como no resto do filme, em que ele está atrás da Judy e que não consegue ver mais nada. E, no entanto, essa cena vem antes disso, antes de ele conhecer as duas. E, portanto,
parece que deveria ter tido outra percepção do que é que a Midge quer nessa fase inicial do filme e não tem. O que é muito interessante, por causa nesse sentido, é o facto que, por cada vez que o voltamos a ver, depois dele se envolver no caso da Madeline e estar a resolvê-lo, eles parecem ser amigos chegados, não é? Desde muito cedo. Assim, E desde a parecia um college. caso em que, parecia um caso em que partilhariam coisas facilmente, mas por alguma razão não partilha. Ele diz, just wondering about constantly. Também eu estou a perguntar, mas porquê é que não lhe dizes simplesmente? Qual é o segredo? Mas o facto de ele não dizer, acho que acrescenta algo de interessante. Até um certo ponto, acho que a privacidade do Scotty não é disclosed. Eu acho que a questão central aí é que ele está a substituir a Midge pela Madeline. E está a pô-la de parte completamente a favor de... E pronto, e isso é logo sugerido na cena inicial também, de que ele não olha para ela da mesma forma que ela olha para ele. E tem claramente percepções diferentes do porquê é que a relação não funcionou. Ele diz que foi ela e foi ela que decidiu, mas se calhar ele não percebe porque é que ela decidiu o que não queria estar com ele. E é porque há alguma coisa que ele fez, se calhar, ou porque a forma como ele é, que parece ser um gajo um bocado self-centered e um bocado obcecado. Pronto, e acho que é isso. Muito interessante a relação deles. Um bocado como ele no Rear Window. Isso também, exato. Very Mas o similar. Hero Render tipo, tem piada, porque ela está literalmente: eu quero fazer sexo contigo, Jimmy Stewart, eu sou Grace Kelly, por favor. Yeah. E ele: não, não, não. Ele tipo, tipo, no, I need to watch this. Ah, I think someone died. Someone died. I have to solve the case. This is true. Incrível. Gostaram do fim? Yeah, I do. I mean, I think o fim, por falar em uma questão do humor e a falta dele, se calhar, no filme, é um sítio onde é engraçado. Tipo, é a freira, tipo, I heard voices. Falls down. Não, e tipo, a minha parte é aquela. É tipo, ela vê a gaja a cair e é logo: tocar o sino. Tipo, "Vai, o gajo que acabaste de matar. E tipo, ela me deu por tua culpa. Yeah. Gotta call Jesus. Gotta call Jesus. Mas Jesus. sim, eu gosto do fim. Acho que é bué destrutivo, bué deprimente. Ou seja, bué... Tipo, mas ultimately eu acho que é uma grande culpa dele a curiosidade profissional passa a obsessão e passa ultimately a possessão, não é? Tipo, a necessidade dele pela verdade. Porque é aquela cena, ela apaixonou-se por ele e tipo, ou seja, o objetivo dela era só enganá-lo, porque o gajo pediu, porque estava-lhe a dar dinheiro, uma cena assim, já não tenho bem certeza dos detalhes do negócio, mas apaixonou-se por ele. Depois afastaram-se durante muito tempo, porque ele foi lá para o manicômio, ou lá o que é aquilo. Voltaram-se a encontrar e por mero acaso ele estava na rua e viu-a, bué à toa, não é? Mas eu acho que funciona. E ainda está apaixonada por ele e decide, ok, vou tentar fazê-lo apaixonar por mim enquanto eu sou a Judy e não a Madeline. Ele praticamente e ao mesmo tempo decide, ok, vou me transformar outra vez na Madeline só para tentar que a relação funcione. Passa por aquela merda toda, o gajo a comprar a roupa, vai pintar o cabelo, tens de pôr o cabelo desta maneira, não sei o quê. Mesmo assim não é suficiente. Quando já parece que está feito, ele, o colar. E pronto, vamos lá outra vez à igreja, vamos à torre. E ela morre. É tipo, tu tinhas tudo, ela fez tudo, praticamente tudo, e mesmo assim não foi suficiente. Isso é bem interessante, porque, ou seja, há uma posição que é efetivamente mútua, não é? Ele pensa que está a envolver-se com esta mulher de uma forma completamente fria, profissional, a investigar o caso, mas realmente ela está a possuí-lo e enganá-lo, né, como um instrumento do Elster, ou o Gavin, o amigo, e depois quando ela... e depois efetivamente ele quer ser aquele que possui, não é? Há aqui um jogo de... Enfim... Se não tivermos em conta que ele foi para um manicômio, que ele não é propriamente uma coisa fácil de esquecer, não é? Ele apaixonou-se por uma ideia, Sim, sim, por sim, uma sim. noção de Madeline É uma que não imagem, existia. é sempre a questão da distância. O tão perto, mas tão No fundo, não interessa longe. que elas sejam a mesma pessoa. Ele Exato, é apaixonou-se por isso. outra coisa. Exato, é isso. É tipo, não faz. Que ele apaixonou-se não era aquela pessoa, não era a Judy, era a Madeline, mas a Madeline não existe, nunca existiu. Por isso, tipo, ela tem que morrer, essencialmente, para ele Exato, exato. seguir em frente. Mas o que E é em bué parte ele destrutivo. apaixonou-se por ideias, pelo mistério também, pelo querer Ela tem de salvá-lo. morrer para conseguir continuar, não é? Isso é interessante. Não tinha pensado nisso assim, mas ela tem que morrer para ele conseguir continuar.
Eu acho que este é um dos filmes em que tem em termos de planos, é um dos mais bonitos do Hitchcock, completamente. Tipo, ele tem planos de. É aquela coisa, a viagem por lugares atinge uma estratosfera neste filme que não vês noutros, acho eu sinto. Porque se calhar vês mais o aparelho do estúdio a funcionar, e aqui é mesmo filmado em São Francisco e te vês. Há um plano que é. Quando nós falamos de cena de cemitério, esquecemos que precisamente antes há uma igreja, uma nave de uma igreja, por onde ela passa. Aquilo é filmado em grande plano, o sentido de perspectiva e ela entra lá dentro. E há um grande sentido do antigo, que acho que não aparece, que é muito palpável, que acho que não aparece muito em outros filmes. E o próprio Pueblo, há um grande sentido de ehm, desconstruir os lugares em partes, né? Quando ela o diz no sonho, tipo o cemitério, da Tower Bell. A Tower Bell é mesmo um lugar de terrífico terror. E o espaço, a ver aqueles corredores com as várias. Aquela arcada. Um, yeah, acho que é Mas outra muito coisa alluring. é que tipo, não é só as imagens. Só os planos de duas pessoas a falarem, ou seja, a forma como ele faz o blocking e como ele faz a mise-en-scène é tão rico, há tanta coisa para analisar. Nesse sentido que estavas a dizer, eu estava aquela ideia que eu tinha do o ponto de vista de ser um dispositivo frequente no filme e esta ideia do encadeamento de significantes e de sugerir ou suscitar a imaginação do espectador do que será o plano seguinte e nessa espécie de sonho diurno permanente. Nesse sentido do blocking dos atores e eles conversarem, há um particularmente interessante que é quando a Judy está, ou melhor, a Judy enquanto Madeline está a explicar a história do sonho da Vila Espanhola, há um momento nessa conversa em que ela está, em que o plano é, digamos, um plano de 3 quartos de frente dele, a olhar para ela, só que ela está fora do plano, está fora de campo, quer dizer, está fora de campo e só vês o olhar dele. E há sempre este espicaçar do espectador em perceber para onde é que o olhar é direcionado e tu sabes que é para ela e efetivamente em encadeamento tens o mesmíssimo plano mas aplicado à Madeline, sim, em que ela está a olhar para algo, ou seja, é ele olhar para ela e ela olhar para o nada, tipo, é um olhar sobre um olhar e o nada é o sonho, estás a ver? E tu estás a imaginar o sonho por sua vez. É uma espécie de escadinha, sempre ao prático, tipo, o Yeah. filme neste sentido. Isso é aquele plano com o candeeiro. Yeah, o plano É candeeiro, like incrível. amazing, no? Like, É so, que eles são os dois a olhar para o mesmo lado, mas pronto, como ele põe o candeeiro ali no meio, também percebemos mais ou menos yeah, onde é que eles a estão disposição na espacial. disposição, mas estão os dois tipo a olhar para o nada Yeah, praticamente. para nada, para nada. É incrível. E isso Tipo, lembra, ou seja, se vir, não sei, o Dial M for Murder é um filme se calhar um bocado oposto a este, no sentido que é extremamente estúdio, é tudo no estúdio, quase não há planos fora de lá, que é peça de teatro, mas também o uhum. filme todo tem essa. Ou seja, para percebermos a forma como é que ele torna interessante só pessoas a falar e como é que ele, através dos planos e do blocking e da mise-en-scène, consegue trazer significado. Acho que esse filme também é bem importante ver. E depois, ao ver esse filme, o Dial M for Murder, e vejo agora como é que ele aplica isso ao Vertigo, vê-se uma progressão muito interessante. Por exemplo, os planos com o Galvin, em que ele está-lhe a contar a história e está a seduzi-lo para o mistério naquela cena inicial. A forma como eles se mexem, ele sobe as escadinhas um bocadinho, um senta-se, o outro senta-se. Quase que está ali uma. É sempre o Galvin, o Gavin, ou como é que ele se chama, que tem o poder porque ele é que sabe o que é que está a fazer, mas ele é quase como se estivesse a dar ao Jimmy Stewart de vez em quando um bocadinho de poder, para ele achar que ele é que está ali a mandar um bocadinho. E é bem interessante. E depois na segunda cena que eles estão juntos outra vez, em que só estão os dois sentados, tem um plano tipo mais ou menos geral, estão os dois sentados frente a frente, e mesmo assim só nesse plano ele consegue trazer um bocadinho de significado, e porque o Galvin está tipo extremamente parado, quase nem se mexe, enquanto o Jimmy Stewart está ali sentado, tipo meio irrequieto, tipo, não consegue parar de pensar, não sei o quê. É tipo, já está tipo no bait, já caiu perfeitamente, já está seduzido completamente. Em relação a uma das coisas que tu disseste que é. Acho que gostaria de citar o Hitchcock na entrevista com, na entrevista com o Truffaut, porque acho que ele diz alguma coisa muito interessante na forma como pensa toda a questão, que é uma das questões mais interessantes do filme, que é este homem muito direitinho, que é o James Stewart, completamente a condicionar a Judy e a vesti-la de certa forma.
Muito bem, tipo, temos aqui uma das perguntas que foi perguntada durante a entrevista Truffaut e Hitchcock. Truffaut. And he asks, those scenes in which James Stewart takes Judy to the dress shop to buy a suit, just like the one Madeline wore, and the way in which he makes her try on shoes are among the best. He's like a maniac. And then Hitchcock says, that's the basic situation in the picture. Cinematically, all of Stewart's efforts to recreate the dead woman are shown in such a way that he seems to be trying to undress her instead of the other way around. What I liked best is when the girl came back after having had her hair dyed blonde. James Stewart is disappointed because she hasn't put her hair up in a bun. What this really means is that the girl has almost stripped, but he still won't take her knickers off. When he insists, she says, "All right," and goes into parece mais cockney que outra coisa, and goes into the bathroom while he waits outside. What Stewart is really waiting for is for the woman to emerge totally naked this time and ready for love. Which I thought was very Ready for interesting. love. Yeah. Tipo, Pá, eu your cinema. encontrei uma dessa entrevista. Se calhar não é dessa entrevista, mas é para o Truffaut também. Yeah. Que o Hitchcock basicamente diz assim, para descrever o filme, diz, to put it plainly, the man wants to go to bed with a woman who is dead. Oh, yeah. I mean, that's pretty good. Uma coisa que eu acho, só pensamentos finais, o Hitchcock disse várias vezes, acho eu, pelo que eu me lembro, que uma das razões que o filme foi uma box office bomb, ou não teve tanto sucesso com o público, foi porque o Jimmy Stewart era demasiado velho para o papel. É, tipo, Really? eu acho que isso é tipo, não é verdade. Acho que isso não é a razão que o filme. Yeah, não. Isso foi tão grave que ele não voltou a trabalhar com ele. Exato, mas acho que é ele a tentar racionalizar o porquê que o filme. Quando é um filme. Não é um filme propriamente que o público. Exato. Especialmente no público não é, do filme do Hitchcock. Está habituado a um Hitchcock. O Hitchcock já é nome, tipo, então... Eu acho que até fizeram uma versão final do filme em que tinha um ending um bocadinho mais happy, mas acho que ele fica com a Midge, chama-se nada, mas isso não resolve nada, não é? Uma mulher que caiu de uma torre e morreu, o filme é extremamente deprimente. Well, Midge, I think I'll do it. Yes! E é tudo por hoje, né? Well, se nos quiserem encontrar e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas nossas páginas oficiais do Facebook e Instagram. E obrigado por nos ouvir. Até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.